Meu nome é Aurora Perry. Tenho 35 anos, sou gerente de projetos e moro sozinha em um apartamento em Savannah, Geórgia. No último Natal, entrei na casa histórica da minha família, o ar tomado pelo cheiro de pinho e canela, esperando encontrar acolhimento. Em vez disso, recebi uma facada no coração. Meu pai se inclinou sobre a mesa de jantar, os olhos brilhando de crueldade, e disse: "Se não fosse por pena, Aurora, você nem estaria aqui." A sala ficou em silêncio. Minha mãe deu um sorriso de desdém. Minha irmã entrou na conversa, com a voz afiada. Você devia se sentir sortuda por ter sido convidada." Senti cada palavra me cortar fundo, como uma lâmina girando dentro do peito. Mas eu não chorei. Não implorei. Apenas dei um gole no vinho, deixei um sorriso se formar nos lábios e me levantei em silêncio. Naquele instante, soube que tudo havia mudado. Horas depois, já sozinha no meu apartamento, tomei uma decisão que garantiria que minha família nunca mais me veria da mesma forma. Se a sua própria família zombasse e o humilhasse assim, o que você faria? Perdoaria, se afastaria ou faria eles pagarem? Deixe sua resposta nos comentários. Por mais de uma década, fui eu quem manteve minha família de pé. Tudo começou com um fundo de investimento familiar que criei depois de conseguir meu emprego de gerente de projetos em TI. Eu tinha 25 anos, recém-formada na pós-graduação e ingênua o suficiente para acreditar que juntar nosso dinheiro nos aproximaria. Coloquei todas as minhas economias, $20.000 para começar. Meu pai, James, e minha mãe, Linda, não contribuíram com nada. Minhas irmãs, Eli, a mais velha, e Ava, a caçula, também não colocaram um centavo. Minha tia Janete chegou a depositar algumas centenas de dólares uma vez e agiu como se tivesse feito um grande sacrifício. O fundo deveria servir para cobrir despesas compartilhadas, como a manutenção da casa histórica da família em Savannah, mas acabou se transformando em outra coisa, o caixa eletrônico pessoal deles. Eu administrava a cada detalhe. Pagava os impostos da casa $3.000 por ano porque meus pais diziam estar sem dinheiro. Cobria também as contas de utilidade, da luz à água, mais $500 por mês. Minha mãe ligava com a voz despreocupada, dizendo que a energia estava prestes a ser cortada. Eu acessava o site, fazia a transferência e, com sorte, recebia um obrigada murmurando. Na maioria das vezes, era só silêncio. Meu pai nunca reconhecia nada. Apenas acenava com a cabeça quando eu visitava, como se fosse simplesmente minha obrigação. Eli era ainda pior. Usava o fundo como se fosse sua linha de crédito pessoal, bolsas de grife, finais de semana em Charleston, até um celular novo. Todos os anos, milhares de dólares evaporavam. Ela me mandava uma mensagem: "Ei, você pode cobrir isso?" E logo eu via cobranças de $2.000 em boutiques ou 500 em dias de spa. Eu anotava cada centavo, mas confrontá-la era inútil. Ela revirava os olhos, dizia que eu era obcecada por dinheiro e ia embora. Minha tia Janete não era tão descarada, mas suas compras online centenas de dólares em roupas, eletrônicos e até caixas de assinatura também se acumulavam. Nunca pedia, apenas assumia que eu pagaria. E havia Ava, minha irmã mais nova. Artista, sempre atrás de um novo projeto. Eu bancava seus materiais de arte, taxas de galeria, viagens para fazer contatos em Atlanta, facilmente $1.000 por mês. Ela me abraçava, me chamava de salvadora, mas nunca ofereceu reembolso. Nenhuma vez. Eu repetia para mim mesma que estava tudo bem. Que estava ajudando a família, mantendo a paz, preservando o legado da casa. Mas, no fundo, eu sabia a verdade, eles não me viam como filha ou irmã. Me viam como uma conta bancária com meu nome. Muitas noites eu ficava acordada, olhando o saldo do fundo, vendo-o encolher. Só no ano passado, eles sacaram $30.000. Eu cobri tudo, recorrendo às minhas próprias economias quando o fundo ficava no vermelho. Enquanto isso, eu mesma equilibrava sozinha o pagamento da hipoteca do meu apartamento, das parcelas do carro, da minha própria vida. E, enquanto eu me desdobrava, meus pais davam festas na casa em Savannah. Eli ostentava sua vida luxuosa nas redes sociais. Ava corria atrás dos seus sonhos e Janete encomendava mais uma caixa de velas. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém se oferecia para ajudar.
Quando eu tocava no assunto, minha mãe suspirava. Aurora, você é tão boa com números. Nós confiamos em você. Confiamos. Essa palavra soava como um tapa. Passei anos me convencendo de que era isso que famílias faziam, se apoiavam. Mas aquilo não era apoio. Era exploração. A lembrança daquela noite na casa da minha família queimava mais forte do que a própria raiva que eu carregava. Entrei ali esperando um encontro caloroso de fim de ano. A sala de jantar estava lotada, meus pais, minhas irmãs, minha tia, meu primo, e até o namorado da minha irmã mais velha, Owen Reis. Meu primo Jude Brooks, de apenas 17 anos, também estava lá, grudado no celular para evitar os adultos. Eu usava um vestido preto simples, nada chamativo, mas elegante, na minha opinião. Passei semanas planejando as trocas de presentes, esperando por uma noite de conexão. Em vez disso, ganhei um assento na primeira fila do desprezo deles. O jantar começou bem. Sentamos ao redor da mesa de mogno, os pratos cheios de presunto e legumes assados. Meu pai cortava a carne, fazendo comentários triviais sobre o clima. Minha mãe passava a tigela de purê de batata, o sorriso tenso. Então Eli se inclinou, os olhos me analisando como se eu fosse uma prateleira de liquidação. Aura, disse ela, a voz pingando deboche, você pegou esse vestido num brechó? A mesa ficou em silêncio. Alguns garfos pararam no ar. Eu forcei uma risada, achando que ela seguiria em frente, mas não. Sério, parece até que você quer nos envergonhar. Minha mãe não perdeu o ritmo. Deu uma risadinha seca e zombeteira, os lábios se curvando enquanto bebia um gole da taça. Francamente, Aurora, você podia pelo menos ter tentado parecer apresentável, disse, num tom que cortou qualquer resquício de clima festivo. Meu pai assentiu, o maxilar contraído como se estivesse concordando com uma verdade óbvia. Ela tem razão, murmurou, sem nem me olhar. Cada palavra caiu sobre mim como um soco, pesado e calculado. Senti meu rosto queimar, o peito apertar, mas mantive a expressão firme. Ava estava sentada à minha frente, cutucando a comida. Não riu, não entrou na zombaria, mas também não me defendeu. O silêncio dela doeu quase tanto quanto as palavras. Janete se ocupava com o prato, fingindo que não tinha ouvido nada. Jude ergueu os olhos do celular por um instante, nossos olhares se encontraram por um segundo, antes que ele voltasse a se esconder na tela. Owen se remexeu desconfortável, pigarreou, mas não disse nada. O ambiente parecia encolher, o ar mais denso, como se eu estivesse diminuindo sob os olhares deles. Eu poderia ter rebatido. Poderia ter lembrado que metade da comida daquela mesa tinha sido paga por mim, que era meu dinheiro que mantinha as luzes acesas naquela casa. Mas não fiz isso. Fiquei ali, mãos cruzadas no colo, deixando as palavras deles me atravessarem. O sorriso debochado de Eli, a risada da minha mãe, o acordo frio do meu pai. Eles não estavam apenas zombando do meu vestido. Estavam zombando de mim, do meu papel naquela família, da minha própria existência. Durante anos, repeti para mim mesma que as provocações eram inofensivas, que eles não diziam aquilo de verdade. Mas, naquela noite, ficou claro, eles me viam como alguém menor. Menos digna. Menos importante. Menos que eles. Levantei-me da mesa, dizendo que precisava de ar, e fui até o corredor. As luzes da árvore de Natal piscavam no canto, um lembrete cruel do aconchego que eu tinha esperado encontrar. Encostei na parede, a respiração irregular, repetindo mentalmente as palavras que tinha acabado de ouvir. Brechó, nos envergonhar, não se encaixa. Cada uma delas alimentava algo dentro de mim, algo que eu tinha enterrado sob anos de fingir ser a filha perfeita. Eu não estava apenas ferida. Eu estava decidida. Decidida a não deixar mais que eles me pisassem. Decidida a parar de fingir que a crueldade era aceitável. Ali, parada no corredor, eu fiz uma escolha. Não iria deixar aquilo passar. Não dessa vez. Mais tarde, de volta ao meu apartamento, tirei os sapatos, ainda com o eco das palavras da minha família zunindo nos ouvidos. Meu laptop estava no balcão da cozinha, a tela apagada, mas como se me chamasse. Abriu, a luz iluminando meu rosto quando entrei no portal do fundo de investimentos da família. Meus dedos se moveram rápidos, guiados por uma clareza que eu não sentia há anos.
Troquei o código de acesso principal, bloqueando todas as contas vinculadas. Ninguém mais tinha conhecimento técnico para gerenciar aquele fundo. Meus pais mal usavam o e-mail. Minha irmã mais velha achava que até 100 era incômodo demais. Minha irmã mais nova estava ocupada demais pintando para se importar. O fundo agora era meu para controlar. E eu estava farta de compartilhar. Abri o histórico de transações, curiosa, mas nada surpresa com o que encontrei. Os números contavam uma história pior do que eu imaginava. No último ano, $60 mil tinham desaparecido. Minha mãe havia retirado 8 mil para reformas na casa que nunca aconteceram. Cortinas novas não contam. Meu pai tinha sacado 5 mil para uma associação em um clube de golfe que mal usava. As despesas de Lee eram as piores: 22 mil em hotéis de luxo, roupas de grife e uma viagem para Miami da qual ela fez questão de se gabar nas redes sociais. Minha tia acumulou 4 mil em assinaturas eletrônicos, enquanto os projetos artísticos de taxas de galeria, materiais, viagens engoliram mais 21 mil. Minhas próprias contribuições, quase 40 mil das minhas economias, tinham mantido o fundo vivo. Eles gastaram tudo sem pensar duas vezes. Recostei na cadeira, sentindo o peso daqueles números me afundar. $60 mil. Anos do meu trabalho duro, das noites em claro gerenciando projetos, dos meus sacrifícios, tudo queimado para alimentar o egoísmo deles. Senti uma onda de raiva, mas não era cega. Era direcionada. Abri meu e-mail e rascunhei uma mensagem para o advogado com quem já havia trabalhado antes, Michael Ward. Preciso dissolver o fundo de investimentos da família. Podemos nos reunir amanhã? Enviei com o coração firme. Michael era inteligente, discreto e sabia lidar com estruturas financeiras complexas. Ele tinha me ajudado a criar o fundo anos atrás. Agora, me ajudaria a acabar com ele. Enquanto aguardava a resposta, fui mais fundo nas configurações do fundo. Revoguei todos os usuários autorizados, meus pais, Eli, Ava, minha tia. Cada clique era como soltar um peso que eu carregava há tempo demais. Ativei a autenticação em 2 etapas, vinculando-a apenas ao meu celular. Às 23 horas, o fundo estava trancado, inacessível para qualquer um além de mim. O e-mail de Michael chegou logo depois, disponível às 9 horas. Vamos conversar. Confirmei a reunião e fechei o laptop. O silêncio no meu apartamento tinha outro tom agora. Não era pesado. Era liberdade. Não contei nada à minha família. Nenhuma palavra. Eles não mereciam aviso. Durante anos, me usaram, zombaram de mim, tomaram meu dinheiro enquanto me tratavam como invisível. O sorriso falso da minha mãe, os acenos indiferentes do meu pai, as exigências sem fim de Eli, o silêncio conveniente de Ava, a cobiça discreta da minha tia, todos tiveram sua parte nisso. Pensei em ligar para eles, dar uma chance de se explicar, mas qual seria o sentido? Nunca me enxergaram como mais do que um recurso. Eu não iria implorar pelo respeito deles agora. Enquanto encarava meu celular, senti a mudança. Não era só sobre dinheiro. Era sobre retomar minha vida. Passei tempo demais tentando conquistar a aprovação deles, acreditando que meus sacrifícios me fariam ser valorizada. Mas naquela noite, eu enxerguei a verdade: o amor deles tinha preço, e eu estava farta de pagar. Trancar o fundo foi o primeiro passo. Dissolvê-lo seria o último. Eu não estava apenas cortando o acesso deles. Eu estava me libertando. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar antes mesmo que eu terminasse o café. Eu já sabia, a tempestade estava chegando. Às 8 da manhã, minha tela já estava cheia de notificações. Minha mãe tinha ligado 6 vezes, deixando recados de voz que eu nem me dei ao trabalho de ouvir. Tomei um gole do meu café, deixando o silêncio do meu apartamento em Savannah me envolver. Eu havia bloqueado o fundo de investimentos da família na noite anterior, e as consequências estavam chegando mais rápido do que eu imaginava. Não me senti culpada, nem por um segundo. Eles tiveram anos para me tratar como família, e não como carteira. Eli foi a primeira a sentir o impacto. Tinha ido ao shopping O Galorp, provavelmente para comprar mais uma bolsa caríssima, mas o cartão vinculado ao fundo foi recusado no caixa. Às 8h15, recebi uma mensagem furiosa dela. O que houve com a conta?
Arruma isso agora. Consegui até imaginar a cena, ela ali, o rosto vermelho, segurando o celular enquanto a atendente dava de ombros. Eli não estava acostumada a ouvir não. A vida inteira dela tinha sido sustentada pelo meu dinheiro, e agora a rede de segurança tinha desaparecido. Eu não respondi. Que ela aprendesse a lidar. Ao mesmo tempo, meus pais também foram atingidos. A companhia de energia havia enviado um aviso para a casa em Savannah. A conta de luz, vencida no dia anterior, não tinha sido paga. Normalmente, eu teria coberto os $400 sem pensar duas vezes. Mas não naquele dia. Meu pai tentou me ligar, o número piscando na tela antes de eu silenciar. Logo depois, veio outro correio de voz da minha mãe, a voz dela cortante. Aurora, a companhia de energia está ameaçando cortar a luz. Faça alguma coisa. Ouvi essa só para captar o pânico infiltrado no tom dela. Não era um pedido, era uma ordem como sempre. Abri uma mensagem, digitei "Esse é o presente do Papai Noel" e enviei. Em seguida, bloqueei o número dela pelo resto do dia. Eu não estava no clima para desculpas. Ava mandou mensagem por volta das 8h30. O tom era mais suave, quase hesitante. Ei, por que não consigo acessar o fundo? Aconteceu alguma coisa? Fiquei olhando para aquelas palavras, esperando por um pedido de desculpas. Algum sinal de que ela entendia o quanto se beneficiou do meu trabalho enquanto ficava calada no jantar de Natal. Mas nada. Só mais uma tentativa de me empurrar a resolver tudo, de continuar financiando a arte dela sem questionar. Deixei-no visualizado. Ela não merecia uma explicação. Ainda não. Me recostei no sofá, a luz da manhã filtrando pelas persianas. As notificações continuavam chegando. Eli mandou outra mensagem, em caixa alta, exigindo que eu ligasse para ela. Ignorei. Até a vizinha dos meus pais, Dona Thompson, me escreveu nas redes sociais, dizendo que tinha ouvido minha mãe reclamar de um erro de cobrança. Eu quase ri. Erro? Não, isso foi intencional. Passei anos pagando pela vida deles luz, água, as compras de Eli, as taxas de galeria da Ava. Enquanto me zombavam, agora estavam enfrentando a realidade. E não era minha função amaciar a queda. O caos não era apenas financeiro. As mensagens de Eli insinuavam algo mais profundo. Ela mencionou um negócio que não conseguiria fechar sem o fundo. Eu sabia que andava tentando emplacar algum empreendimento paralelo, provavelmente mais um esquema para parecer rica sem levantar um dedo. Sem meu dinheiro, os planos dela estavam desmoronando. Meus pais também estavam se desesperando. Meu pai sempre se gabou da casa da família, agindo como se fosse ele quem a mantinha. Agora, com as contas se acumulando, teria que encarar as próprias mentiras. Eu me perguntava quanto tempo levaria até perceberem que eu não veria ao resgate. À medida que a manhã avançava, senti uma calma estranha. O pânico deles já não era mais meu problema. Eu havia dado tudo dinheiro, tempo, paciência e em troca recebi apenas desprezo. Trancar o fundo não era só cortar o acesso. Era traçar uma linha. Eles sempre presumiram que eu estaria lá, pronta para pagar pelos erros deles. Mas eu tinha terminado esse papel. Que sentissem o peso das próprias escolhas, assim como eu senti o peso das palavras deles. Ao meio-dia, a campainha tocou, aguda e insistente. Eu já sabia quem era antes mesmo de olhar. Abri a porta e encontrei Eli parada ali, os braços cruzados, os lábios cerrados de raiva. Tinha vindo direto do shopping, os óculos de grife empurrados para cima da cabeça, uma sacola pendendo do pulso vazia, claro. Os olhos dela se fixaram nos meus, e eu podia sentir a tempestade prestes a explodir. Afastei-me para o lado, deixando-a entrar no meu apartamento em Savannah, mas não ofereci um assento. Aquilo não era uma visita social. Você precisa destravar a conta, disse, a voz baixa, mas cortante, como se estivesse se segurando para não gritar. Meu cartão foi recusado em 3 lojas hoje. 3. Você sabe o quanto isso foi humilhante? Ela começou a andar pelo meu apartamento, os saltos batendo forte no piso de madeira. Eu me encostei no balcão da cozinha, braços cruzados, observando enquanto ela se desmanchava. Pela primeira vez, não senti vontade de apaziguar.
Deixei que falasse, as palavras saindo num turbilhão. Ela despejou sua frustração sobre um negócio que não conseguia fechar, um cliente que desistira porque ela não pôde pagar as taxas adiantadas, uma reputação que tentava construir. Você está acabando comigo, Aurora. Disparou, apontando o dedo bem cuidado para mim. É só destravar o fundo. Não é tão difícil. O tom era o mesmo que usará na ceia de Natal, como se eu fosse um incômodo, um problema a ser resolvido. Respirei fundo, devagar, mantendo a voz firme. Irmãs não tratam umas às outras como bancos. Os olhos dela se arregalaram, como se não acreditasse que eu tivesse ousado responder. Por anos, eu deixei suas exigências passarem. Paguei suas extravagâncias, ignorei suas alfinetadas. Mas não mais. Você vem usando o meu dinheiro como se fosse seu, continuei. E eu cansei disso. O fundo vai continuar trancado. O rosto de Eli ficou vermelho, as mãos cerradas em punhos. Você cansou? Repetiu com deboche, dando um passo para mais perto de mim. Você acha que pode simplesmente me cortar, depois de tudo que eu fiz por esta família? A voz dela subiu, afiada, carregada de acusação. Você é egoísta, Aurora. Sempre foi. Sentada no seu apartamento de luxo, fingindo que é melhor do que a gente. Quase ri da ironia. Tudo que ela tinha, as viagens, as roupas, o tal negócio tinha sido construído com as minhas economias. Não me abalei. Você não tem moral para me dar sermão, respondi, a voz calma, mas firme. Eu banquei sua vida por anos. Você nem imagina quanto já levou de mim. Eu poderia ter listado cada centavo, os 22 mil gastos em hotéis e compras, as viagens exibidas online, mas não adiantaria. A raiva dela era barulhenta demais para ouvir razão. Eli ergueu as mãos, voltando a andar de um lado para o outro. Isso é ridículo, sibilou. Você vai arruinar tudo. As contas da mamãe e do papai. Os projetos da Ava. Meus negócios. Você está destruindo a gente. Ela parou, me encarando, esperando que eu cedesse. Já conhecia bem aquele olhar, o mesmo que sempre me fazia recuar, arrumar a bagunça dela, como sempre. Mas algo em mim tinha mudado. Eu não era mais a rede de segurança dela. Saia, disse, apontando para a porta. Eli congelou, a boca entreaberta, como se não tivesse ouvido direito. Eu não vou destravar nada. Se vire. Minha voz não vacilou. E, pela primeira vez, vi um lampejo de incerteza nos olhos dela. Eli não estava acostumada a me ver firme. Você vai se arrepender disso, cuspiu, agarrando a bolsa. Você não é nada sem a gente. Ela marchou em direção à porta, os saltos ecoando ainda mais altos. Eu a segui, já com a mão na maçaneta. Ao sair, virou-se, o rosto retorcido de ódio. Isso não acabou, Aurora. Fechei a porta antes que dissesse mais alguma coisa, o clique da fechadura soando como um ponto final. Fiquei parada ali, sentindo o peso das palavras dela, mas elas não me quebraram. Por anos, deixei que todos eles definissem meu valor. Nunca mais. Eu havia traçado minha linha, e não voltaria atrás. Naquela tarde, às 2 da tarde em ponto, meu celular acendeu com uma mensagem inesperada. Era de Owen. Curta, mas carregada de significado. Verifiquei os registros do fundo. Você foi a única que colocou dinheiro. Obrigado, Aurora. Terminei com a Eli. Fiquei olhando para as palavras, pega de surpresa. Owen sempre tinha sido quieto, apenas uma presença discreta nos encontros de família, mas claramente prestava atenção. Eu não esperava que alguém notasse tudo o que eu havia feito pela família, muito menos que reconhecesse. A gratidão dele me atingiu mais forte do que eu imaginava, uma pequena rachadura no muro que eu tinha erguido ao meu redor. Respondi apenas, de nada. E deixei por isso mesmo. Mais tarde, soube por um amigo em comum que Owen havia arrumado suas coisas e saído do apartamento da Eli. Ela tinha perdido mais do que apenas o acesso ao meu dinheiro naquele dia. 1 hora depois, recebi uma mensagem da Ava. O tom era mais suave do que eu estava acostumada. Desculpa por ter te dado como certa. Eu não percebia o quanto você carregava por nós.
Li 2 vezes, tentando encontrar sinceridade. Ava não tinha participado diretamente da zombaria no jantar de Natal, mas o silêncio dela tinha sido tão barulhento quanto as risadas dos outros. Ela gastou meu dinheiro em sua arte, em seus sonhos, sem nunca perguntar como eu dava conta de tudo. O pedido de desculpas dela parecia pouco, tarde demais. Não respondi. Eu não estava pronta para perdoar, não com as feridas ainda abertas. Talvez um dia. Mas não agora. Enquanto isso, o impacto das minhas decisões continuava se espalhando. Naquela noite, a casa dos meus pais ficou às escuras quando a companhia elétrica cumpriu a ameaça e cortou a luz. James e Linda se viram em apuros no casarão em Savannah. Uma vizinha me mandou mensagem dizendo que tinha visto meu pai puxando um gerador para fora, praguejando contra a armação da Aurora. Minha mãe, como era de se esperar, andava dizendo a quem quisesse ouvir que eu havia traído a família. Eu não me importava. Eles tinham se apoiado em mim para manter a vida confortável, enquanto me tratavam como um detalhe descartável. Agora, estavam aprendendo o que era ficar de pé sozinhos. As perdas da Ellie também só aumentavam. O tal negócio que ela tinha esbravejado no meu apartamento desmoronou de vez. Um contato do círculo dela, alguém que eu conhecia em uma festa de fim de ano, me mandou os detalhes. Ellie vinha tentando vender uma startup, prometendo retornos rápidos aos investidores, mas sem o meu dinheiro para sustentar as apresentações chamativas, todos desistiram. O contrato, que valia dezenas de milhares de dólares, evaporou. Ela tinha construído sua imagem com dinheiro emprestado, e agora que a fonte secava, sua credibilidade secava junto. Não senti pena. Ela me chamou de egoísta, mas o mundo dela inteiro tinha sido construído sugando de mim. Sentei no meu apartamento e deixei a realidade de tudo se assentar. A mensagem do Owen tinha sido uma surpresa, um raro momento em que alguém realmente enxergava o que eu havia feito. Mas não apagava os anos de exploração, de invisibilidade diante das pessoas que deveriam se importar comigo. O pedido de desculpas da Ava, mesmo mais suave, não mudava o fato de que ela também tinha se beneficiado do meu esforço sem pensar 2 vezes. Já a raiva dos meus pais, o colapso da Ellie. Nada daquilo me fez sentir culpa. Pelo contrário, me trouxe clareza. Pela primeira vez, enxerguei a verdade sobre o meu lugar naquela família. Eu não era a salvadora, nem o caixa eletrônico deles. Eu era Aurora. E isso era suficiente. O dia terminou em silêncio. Meu celular parou de vibrar, as notificações cessaram conforme a realidade da minha decisão se assentava sobre eles. Agora estavam enfrentando as consequências das quais eu os protegi por anos. Eu não sabia o que viria a seguir, talvez mais raiva, talvez pedidos de desculpa, mas não tinha mais medo. Eu já os carreguei por tempo demais. Agora era a vez deles se sustentarem sozinhos. Um mês depois, eu estava adaptada à minha nova vida. Meu novo apartamento, no bairro histórico de Savannah, era menor, mas tinha se tornado um lar. A varanda dava para uma rua tranquila, ladeada de carvalhos cujos galhos estavam cobertos de musgo espanhol. Eu tinha começado a pintar o cavalete montado ao lado da janela, recebia a luz da manhã que iluminava a tela. Não se tratava de ser boa, mas de criar algo que fosse meu. À tarde, cuidava do pequeno jardim da varanda, fazendo ervas e flores crescerem em vasos que eu mesma escolhi. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo para mim, não para atender às exigências dos outros. O único que manteve contato foi Jude. Ele mandava mensagens a cada poucos dias, contando novidades da vida em Atlanta ou perguntando sobre minhas pinturas. Às vezes ligava, a voz animada com histórias do novo emprego numa startup de tecnologia. Eu valorizava esse esforço, o jeito dele de não pressionar, nem se intrometer. Ele estava naquela ceia de Natal, quieto, observador, e nunca me pediu para consertar nada para a família. Isso o tornava diferente. Eu não precisava me explicar para ele, e isso já bastava. Numa manhã, enquanto regava meus vasos de manjericão, encontrei uma carta empurrada por baixo da porta. O envelope não tinha nome, nem remetente, apenas o meu nome escrito em uma caligrafia familiar. Abri esperando mais uma cobrança, mas o que encontrei foi um pedido de desculpas. As palavras eram vagas: desculpa pelos erros do passado, por ter te dado como certa. Ainda assim, carregavam um peso que eu reconhecia. Poderia ter sido da minha mãe, do meu pai, talvez até da Ava ou da Ellie.
Mas eu não me importei em adivinhar. Coloquei a carta sobre o balcão da cozinha e deixei ali, sem resposta. As palavras escritas não poderiam apagar anos de uso, de desprezo, de ser colocada de lado. Eu não estava pronta para deixá-los voltar à minha vida. Talvez nunca estivesse. De pé na varanda, pensei no que tinha aprendido. Respeitar a mim mesma significava traçar limites, dizer não e me afastar quando fosse necessário. Eu havia passado tempo demais tentando manter a família unida, acreditando que era minha obrigação segurá-los. Mas eles nunca me enxergaram. Não de verdade. Cortar os laços não era apenas sobre dinheiro. Era sobre recuperar meu valor. Eu não era o banco deles nem a solucionadora dos problemas. Eu era Aurora. E isso bastava. Para quem ouve minha história, eu diria o seguinte: pense nos seus próprios limites. Quem está tirando mais do que você pode oferecer? Quem espera que você carregue o peso deles enquanto ignora o seu? Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. É sobrevivência. Trace suas linhas, mantenha-as firmes e não peça desculpas por isso.